Fala galera, então esse é um material de reforço para vocês entenderem como que a gente riga um personagem, tá? Então a gente vai rigar o personagem Gary da série Final Space. O arquivo para vocês que são meus alunos, vocês já têm, vocês sabem, tá lá no Drive, né? Para quem não é, né, caiu de paraquedas aqui, né? Eu sou professor de rigging e de animação no Senac Santo Amaro. E esse é um vídeo para ajudar os meus alunos, né? Um vídeo de reforço. Tá, vocês vão baixar o arquivo aí, né? Lembrando que todo arquivo de Toon vem uma pastinha, é uma cena, né? Não é um arquivo separado. Então ele vem sempre zipado, vocês podem até ver que tem um zíper aqui, tá? Então venho aqui, botão direito, extrair, né? Ou vai ter um extrair aqui, extrair tudo, depende do seu computador, depende dos aplicativos que você tem aqui. Eu vou por aqui, ó, extrair, extrair aqui. Ele vai criar uma segunda pasta com o mesmo nome e aqui dentro vai ter o que vocês precisam. Geralmente o arquivo que vocês vão querer, né, vai estar com este logo aqui. Depende da versão do Toon que você está usando, tá? Mas a que eu estou usando, se eu não me engano, é a 24 e é esse logo aqui. Dá um duplo clique que já vai ser o suficiente para abrir o arquivo de vocês aí, tá bom? Lembrando que sempre trabalhem com arquivo zip. Se for mandar para o Drive, mandar para o pendrive, sempre trabalha com esse aqui. Depois que você extraiu, você pode deletar esse aqui. Aqui você vai salvar versões, vai trabalhar nele. Quando você terminar, botão direito. Espera aí que já abriu o arquivo. Você vai botão direito aqui. Aí você tem compactar para zip, ou se você usa o WinRAR, vem aqui adicionar para, né, RAR. Aí você tem, eu tenho saves aqui, né? Esse aqui é um modo de salvo que eu tenho. E aí você só então, compactar para arquivo zip. E aí ele vai criar uma pastinha nova aqui, né? E é esse que você joga para o seu drive e tudo mais. Mas seguindo, vamos logo para ver o nosso personagem aqui, né? Não sei, acho que minha câmera não vai estar atrapalhando, acho que não. Vou tentar deixar essa área aqui livre. O que a gente tem aqui então é um personagem que já está vetorizado, né? O Gary ele já está todo vetorizado. Então vocês não vão ter que desenhar muita coisa nessa atividade. Para quem está vendo uma coisa nova, em outro momento eu falo sobre desenho de personagens. Lembrando que quando eu estou rigando, eu gosto de trabalhar com a minha Node View grande, né? A Node View aqui é essa janelona aqui, onde está todas as camadas. Então eu sempre dou uma expandida aqui, aqui e aqui. É só clicar nessas setinhas que você consegue esses resultados, tá bom? Eu acho que todos os atalhos que eu apertar vão estar aparecendo, ainda não? Tá, então já está funcionando aqui, né? Então vocês provavelmente vão ver quando eu apertar algum atalho aí, Ctrl P, Ctrl C, Ctrl V, tá? Mas eu vou tentar sempre falar também para vocês irem comigo. Então vamos lá. A gente tem aqui o personagem devidamente vetorizado, já separado em um monte de camadas. Eu lembro que tem algumas notas aí para vocês, os atalhos, aqui tem a partezinha de planejamento, como que você duplica no rigging, outros atalhos, como que você coloca a deforme, a ferramenta, o tipo de deforme que tem aqui, né? Mas vamos lá, lembrando que sempre que eu começo um arquivo abro um computador novo, né? Apesar desse aqui ser meu e eu já ter usado várias vezes, é bom colocar sempre as pré-definições que eu já mostrei para vocês. Elas vão ficar aqui em Edit, Preferences. Se vocês estiverem pelo Mac, vai ser em File Preferences, tá? Vai estar por aqui. Mas como a gente está no Windows, é em Edit. Ou pelo atalho Ctrl U. Vai abrir essa janelona aqui para vocês. E aqui tem algumas coisas que são importantes que a gente pode colocar. A primeira delas é salvamento automático. E aí, a quantos minutos você quer que salve, né? Então, um intervalo de 5 minutos, de 10 minutos. Aqui em cima a gente tem o Focus on Mouse Enter, que vai entender em que lugar que o nosso mouse está para conseguir acessar alguns atalhos diretos, né? Que nem procurar uma peça. Eu vou clicar no olho aqui na câmera, apontar na minha Node View e apertar O sem clicar. Então não vai desselecionar o olho. E aí ele vai me mostrar aonde que está o olho ali na minha Node View. A última aqui é Default Pass-Through Composite. Todas as composites, aqui a gente já tem algumas, tem que estar no modo Pass-Through. Tá? E esse aqui é o atalho que quando a gente criar uma composite, né, com Ctrl H, ela já vai vir do modo certinho. Aí a gente tem aqui a janela Advanced, Support, Overlay e Underlay Arts. Agora a gente só está com duas aqui, ó, a Line e a Color. A gente vai criar Overlay e a Underlay aqui também.
Habilitou todas essas, lembra de dar um OK. Se você fechar, não vai funcionar, então dá um OK. Pronto, ó. Meu mouse já entende onde eu estou trabalhando. E eu já estou com as 4 aqui, já está com o salvamento automático, tá tudo certo. A gente já pode começar a rigar o personagem, né? Então, todo o meu personagem está aqui na minha Node View. Vou deixar mais assim, acho que fica mais fácil de vocês verem. Eu tenho, lembrando que eu tenho aqui um planejamentinho que eu gosto de seguir, né? Tem como fazer diferente, mas se você segue isso aqui, geralmente vai dar muito certo, né? Principalmente nessa parte aqui que está anotada, PEG, Parent PEG e Pivô, né? Então, para a atividade aqui do Gary, eu já fiz o planejamento, que é isso aqui, separar como que vão ser as peças do meu personagem, as que eu vejo, as que eu não vejo, como são as conexões, joelho, antebraço, ombro, tudo isso já está bem definido, então eu já fiz o planejamento. A separação de camadas aqui também vocês podem ver que já foi feita. Vetorização e pintura também. Tem uma outra peça que a gente ainda vai resolver a cor, né, aqui, mas são coisas simples. PEG, algumas delas já tem, as últimas já tem, mas como a gente vai começar aqui pelo cabelo, eu deixei sem só para relembrar como é que funciona, né? PEG, Parent PEG, que é o modo que eu faço o casamento, né? Lembrando que PEG é isso aqui. Essa é a camada de desenho. A gente vai sempre querer uma para cada camada de desenho. E vai ter um modo Parent PEG entre elas, que a gente vai trocar aqui, ó, modo Parent PEG, para que elas estejam numa espécie de casamento, né? Elas vão ser quase uma coisa só. E aí depois a gente vai fazer as hierarquias e colocar os efeitos. Só depois que todo o rigging está pronto a gente faz poses extras, beleza? Então vamos começar. A gente tem o nosso personagem aqui. Eu vou começar pelo cabelo, né, que é a parte mais à esquerda da minha Node View aqui. Para isso eu vou até desabilitar a visualização das outras coisas. Eu clico nesses backdrops e aperto D. Clico aqui, aperto D. Pronto. Eu quero só ver por enquanto os meus cabelinhos aqui. Ele já tá avisando que a gente vai fazer um autopatch. Vamos lá. Eu tenho então aqui 6 desenhos. Mecha A, mecha B, mecha C, D, E e F. A F não tem desenho, porque ela é uma pose que só vai aparecer pra gente quando o personagem for aparecer de perfil. Aqui, ó, a gente vai ver sempre 5, mas quando ele entra de perfil, a gente vê 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a F vai ser essa daqui, tá? Mesmo que ela não apareça ainda na pose de frente, a gente já faz o planejamento dela na hierarquia, tá? Mesma coisa para quando o personagem tá de costas, se tiver alguma coisa aqui que você não vê aqui, você já planeja isso, tá? Continuando no nosso cabelinho, ó, vou usar o atalho O para me mostrar onde é que tá. Ele me mostrou aqui. Eu tenho essas 6 mechas, então, como já está tudo desenhado, a primeira etapa é colocar o pivô. O pivô de todas as peças está aqui, ó, porque aqui é o meio da minha cena. Ó. Cliquei aqui para mostrar o meio da minha cena, todos os pivôs estão aqui. É o modo padrão, ele vai na coordenada 0, 0. Se eu abro aqui as propriedades, ó, o pivô está no 0. Se eu mexo isso aqui, ó, vocês vão ver que o pivô começa a mudar ali, ó, estão vendo? Para cima, para baixo, para os lados, é aqui que eu mudo isso. Mas não é dessa forma que a gente vai fazer. Para a gente colocar o pivô, a gente vai precisar primeiro adicionar uma PEG, colocar isso aqui no modo Parent PEG e aí sim a gente pode editar o pivô. Então eu vou colocar uma PEG para elas aqui. O normal seria Ctrl P aqui. Eu aperto Ctrl P e aí eu tenho uma PEG. Mas como eu já tenho várias camadas que eu preciso fazer isso, eu seleciono todas e aperto Ctrl Shift P. E aí tem uma PEG para cada uma dessas camadas de desenho aqui, cada uma já renomeada, lembrando sempre de ir organizando a sua Node View. Depois que eu faço isso, eu vou selecionar aqui as minhas camadas de desenho e colocar elas no modo Parent PEG, para que quando eu colocar o pivô, seja aqui ou aqui, ó, que vocês podem ver que as duas têm pivô ali. Se eu coloco agora, ó, essa é a ferramenta que a gente vai usar para pôr o pivô. Se eu coloco agora, eu só coloquei na PEG, a camada de desenho ainda está zerado aqui. Eu quero que quando eu coloque em uma, já vai para as duas, porque vai estar no modo Parent PEG. Como é que eu faço isso? Eu seleciono todo mundo aqui e venho neste quadradinho aqui, ó, nessas opções aqui. O nome disso aqui é Toolbars. Se você não tem isso aqui aparecendo, é só vir em Windows, aqui você vem em Toolbars e ativa aqui na Node View. Tá, ó, vocês verem que tem várias toolbars que estão ativadas. E se vocês não têm essas aqui, é só vir em Toolbars, Node View, tá? Então eu venho aqui, seleciono todo mundo, clico aqui e vou colocar todas as minhas camadas de desenho que tiverem selecionadas. Quando eu clicar em Parent PEG e der um OK, todas elas vão para Parent PEG.
Se eu tiver pego alguma PEG junto, não tem problema. Se eu tiver pego alguma composite junto, não tem problema. Porque essa opção aqui só vai ser enviada para essas camadinhas de desenho aqui, beleza? Coloquei Parent PEG, dei o OK. Vocês vão ver que como eu já tinha colocado a PEG nesse aqui, o pivô, perdão, nesse aqui, já foi para cá, tá? Se eu tivesse feito o contrário, se eu tivesse colocado nessa camada de desenho aqui e não na PEG, vocês teriam visto que teria resetado, ele teria voltado lá para o zero. Mas vamos então para a lógica de colocar o pivô. Algumas peças a posição do pivô é mais importante, outras nem tanto, né? Algumas a gente vai só querer centralizar no desenho ali, mas esses cabelinhos aqui, eles vão ser peças que podem depois girar com o vento. Então, um lugar que é importante de colocar é na base deles. A base deles é mais onde está preso na cabeça, por exemplo. E aí todos eles vão ter meio que esse formato de coxinha, de gota d'água aqui. E eu vou querer o pivô de todo mundo nessa parte mais arredondada aqui, ó. Então eu vou pegar agora peça por peça. Essa aqui eu já fiz, né? Então você está vendo que o pivô dela já está aqui, ó. Eu vou pegar as outras. Clico aqui, tanto faz se é aqui ou se é aqui que eu vou clicar, porque está no Parent PEG. E eu vou colocando agora nas que eu estou selecionando. Eu sei que o desenho é meio amarelo, então a seleção vai ser meio difícil de ver. Ó, você pode ver que vai ficando amarelinho, mas eu estou vendo aqui. Então o desenho A eu coloco ali, a B eu vou colocar mais ou menos por aqui, a C mais ou menos por aqui, a D eu coloco por aqui, a E eu vou colocar por aqui. E a F ainda não tem o desenho, mas eu sei que ela tá por aqui, então eu já vou deixar ela por ali. Pronto, já chegamos na parte final dessa etapa aqui, ó. PEG, Parent PEG e pivô. Agora eu posso fazer a hierarquia. Hierarquia é grupos que eu posso pegar mais de uma peça. Porque agora ó, eu tenho individual, eu posso mover esse cabelo aqui. Mas e se eu quiser fazer algo um pouco mais direto, um pouco mexer mais coisas? Então eu posso ter umas pegs de hierarquia. Como é que eu faço essas pegs de hierarquia? Eu posso selecionar mais de uma peg e dar Ctrl P dessa forma. Ela vai criar uma nova. E essa peg nova ela já manda em todo mundo que foi selecionado. Aí basta eu colocar o pivô. Pegar lá a ferramentinha de colocar o pivô. Então eu pego aqui. Opa. Cuidado para não clicar nas setinhas. É sempre na bolinha azul aqui no meio. Coloquei aqui, pronto. Agora eu tenho um pivô que eu posso mover 3 peças. Eu tenho a individual ainda, ó. Mas se eu aperto aqui o atalho B, eu subo na hierarquia. Criou uma peg nova, você pode querer renomear ela. É importante que você organize o seu rigging. Então abre aqui as propriedades, né? Lembrando que as propriedades são esse quadradinho amarelo. Abrir aqui as propriedades e eu posso dar um nome. Nomenclatura é algo bem diferente de pessoa para pessoa, de estúdio para estúdio. Eu vou colocar aqui como mecha não, vou colocar grupo cabelo A. Grupo cabelo A. Pronto. Aí agora eu vou criar o outro, que eu tenho, né? Aqui eu sei que eu tenho um pro lado esquerdo, um pro lado direito. É assim que eu defino a minha hierarquia. Eu vejo como é que faz sentido. Por exemplo, não faz sentido eu pegar esse cabelo com esse aqui apenas. Não tem lógica dentro da animação. Mas tem lógica eu pegar os grupos que estão voltados para o mesmo lado. Outra maneira de fazer é sem selecionar. Eu aperto só um Ctrl P aqui, onde o meu mouse tá, vai criar uma peg. E aí eu escolho, eu quero que mande nessa e nessa daqui. Essa é a minha segunda peg de hierarquia. Eu vou renomear como grupo cabelo B. Opa. Grupo cabelo B. Pronto. E aí eu ponho o pivô, mesma coisa. Pego a ferramenta de pivô, que é a Translate aqui. Também dá para colocar com essa daqui, tá? Eu uso essa daqui porque é costume. Coloquei aqui. Pronto, já tenho 2 hierarquias. E a hierarquia ela só vai acabar quando você tiver o seu personagem sendo pego inteirinho por uma última peg. Então, aqui tá bem longe de acabar. Eu vou encontrar mais uma e eu posso ter uma agora, Ctrl P, que vai ser o cabelo geral, ou cabelo master, tá? A nomenclatura vai variar bastante. Cabelo master. Pronto, deixa eu apagar isso aqui. E aí também coloco o pivô. Fez uma peg nova, coloco um pivô novo. Então agora eu já tenho aqui a peg cabelo master. Depois que eu faço isso, eu estou seguro agora para fazer efeitos, porque eu já terminei todo esse grupo do cabelo, não tem mais nada para eu fazer aqui. As próximas coisas é ele ser conectado a outra hierarquia, que vai pegar a cabeça, pescoço e tudo mais. Mas eu já posso fazer o efeito. E esse personagem aqui, ele tem várias mechinhas de cabelo, mas se eu for olhar o design dele, a gente não vai enxergar muito essa divisão. A gente até vê alguns risquinhos,
que depois eu vou mostrar como faz, mas primeiro eu quero transformar toda aquela massa, todos aqueles objetos em uma massa sólida, para parecer uma coisa só. Para isso eu vou usar o que a gente chama de AutoPatch. Eu vou deletar esses waypoints aqui, porque eles vão me atrapalhar. Vou dar mais espaço aqui. E o AutoPatch, ele é um atalho que está aqui na nossa Node Library. Lembrando que a Node Library é isso aqui, é bibliotecas de efeitos. Vai ter muitos efeitos aqui, ó. Se vocês olharem com calma, vai ter muitos, eu nem sei o que metade desses caras aqui significam, tá? Mas tem alguns que são bem importantes. Tudo que você vai ter aqui na Node View tá aqui. Então você tem PEG, né? Cadê aqui? Nem sei onde é que tá a PEG, mas tá por aqui em algum lugar. Você vai ter Composite, vai ter câmera, vai ter Color Override, Color Card. Muitas das coisas importantes que você tem vai estar aqui. Praticamente todas, tá? Mas a gente não usa muito isso aqui, a Node Library direto. A gente tem um atalho, desde o Tumbum 18 ou 20, eu não me lembro agora, a gente tem um atalho. É só apertar Enter. Quando você aperta Enter, ele não vai estar aparecendo aí nos atalhos, mas quando você aperta o Enter do teclado alfabético, não do numérico, tá? É o Enter que tem a setinha. Você consegue buscar essa janela de diálogo aqui, nessa caixa de diálogo. Você digita e aí você pesquisa o que você quer. Então, por exemplo, eu quero um AutoPatch. O AutoPatch vai aparecer aqui, é só clicar e aí eu já tenho o meu efeito aqui. Então, eu não vou falar muito sobre o que é o AutoPatch agora, eu vou deixar isso para outro vídeo, mas eu vou mostrar como que a gente coloca ele. Então, para isso, eu vou criar uma nova composite aqui, ó. Acabei de criar, o atalho é Ctrl H, criei uma composite nova. Não precisa sair renomeando composites, mas se quiser, pode, tá? E eu vou usar ela para vincular aqui no meio, ó. Vou colocar ela aqui no meio. Teria como eu fazer isso dessa maneira, mas aí eu teria que ir lá embaixo e ligar o cabinho aqui, o que eu não gosto de fazer, eu tenho preguiça de fazer isso. Então eu faço a maneira mais simples, que é pegar, apertar Alt, vocês vão ver que vai até criar já um quadradinho azul ali, e aí é só ligar ela aqui no meio, ó. Pronto. Aí agora eu já posso fazer a ligação do meu AutoPatch. A ligação do meu AutoPatch é a seguinte, eu vou puxar um cabinho novo para cima do AutoPatch e uma ligação nova para frente aqui da Composite. Lembrando que tudo que está à esquerda da Composite está mais na frente. Tudo que está para a direita está mais para trás. E para funcionar esse AutoPatch aqui, tem que estar desse jeito. Por que ele ainda não funcionou? Porque o AutoPatch ele vai funcionar daquela maneira específica, onde eu preciso que a linha do desenho e a cor, né, o preenchimento estejam em camadas separadas aqui, ó, na linha e na cor, devidamente. Então vamos dar uma olhada, ó. Tudo está na camada Line. Não tem nada na camada Color. Eu não quero isso. Eu quero que essa parte amarela esteja lá. Então eu clico aqui com a Select, ó. Peguei a ferramentinha Select, cliquei no amarelo, apertei Ctrl X, que é o atalho de cortar. Vou para Color, colo aqui. E aí agora eu posso fazer isso em todas. Vou na mecha B, na Line, corto, colo aqui. Vou na mecha C, na Line, corto e colo aqui. Mecha D, mesma coisa, corto, colo. Mecha E, corto e colo. Mecha F ainda não tem desenho, então a gente pode deixar assim. Ó, vocês viram que já funcionou. Antes a gente tinha isso aqui, agora com o AutoPatch a gente tem isso aqui. Então a linha entre o desenho desaparece, ó. O Tumbum ele vai calcular isso e ele vai apagar essa linha no meio. Mas vocês lembram que eu disse que eu queria uns pedacinhos de linha que aparecessem aqui, aqui e aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu já deixei separado aqui para mim, para vocês verem. Eu tenho a linha inteira aqui. Se eu quiser que um pedacinho dessa linha apareça, eu preciso jogar ela para outra Art Layer, né? O nome disso aqui é Art Layer, e dizer de uma maneira separada e falar para o Tumbum, olha, eu quero que essas Art Layers apareçam na frente do AutoPatch. Então eu já fiz isso. Eu deixei alguns pedacinhos de linha aqui na Overlay, ó, na mecha A, na mecha B e na mecha a mecha E. Aqui, ó. Esses pedaços eu quero que eles continuem aparecendo. Mas para isso eu preciso dar essa informação. Então eu vou apertar o Enter aqui, digitar Overlay, que é o nome dessa camada aqui. E aí agora eu vou falar, ó, qualquer camada da Composite 10 que tiver detalhes em Overlay, você isola na frente do AutoPatch. E pronto, agora eles voltam aqui e aí eu consigo manter esses desenhos. Ó. Aonde eles aparecem ali, eu tenho a visualização desse desenho, tá? E aí o cabelo tá pronto. Essa parte do cabelo aqui já tá pronto. A gente só vai depois precisar ligar na hierarquia. Vamos então pro olho do personagem. Olho do personagem, aperto A para aparecer essas coisas aqui.
Esse olho aqui, ele é um desenho bem complexo, eu fiz ele para mostrar o poder das art layers, então se a gente olhar com calma aqui, a gente vai ver que ele tem um sistema meio complexo, né? Dá para ver que se eu clico na pálpebra aqui, na camada pálpebra 1, eu estou vendo todo o desenho. Se eu clico na pálpebra 2, eu também estou vendo todo o desenho. E se eu clico no olho, eu também estou vendo todo o desenho. Porque essas três são a mesma camada. Eu só fiz isso aqui, ó. Eu desenhei tudo numa única camada, como vocês podem ver aqui, e separei elas nas art layers. Então o risquinho, a bolinha do olho está aqui, a line da bolinha. Uma das pálpebras está na line, a outra está na color, e o preenchimento do olho, a cor branca, está na underlay. Depois eu copiei e colei essa camada 3 vezes, assim. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Renomeei para pálpebra e coloquei aqui um filtro. Nessa eu só quero ver a line art, nessa eu só quero ver a color art. E aí ele vai me mostrar, deixa eu dar Ctrl+Z para voltar como estava, e ele vai me mostrar exatamente só aquilo que eu tenho. Aí eu crio uma PEG separado, né? A PEG eu não copio, a PEG eu crio uma nova para cada uma das três, para ter movimento separado. E eu vou ter isso aqui, então. Para que eu faço isso? Tem riggers que gostam de fazer assim, para que você tenha a pálpebra no mesmo controle que o olho aqui, né? Para não ter que ter troca de desenhos ou uma camada separada ali de visualização. Você faz isso aqui, tá? É gosto. Vocês podem fazer como vocês acharem melhor. Aqui é mais para mostrar para vocês as possibilidades que isso dá. Beleza, mas se aqui eu tô vendo só a pálpebra, aqui eu tô vendo só a pálpebra, e aqui eu tô vendo tudo, como que eu faço para ver só o que eu quero? Só o formato do olho aqui, que é o que falta. Eu não quero ver duplicado as pálpebras. Tem várias maneiras. Eu poderia pegar aqui uma underlay, fazer isso, e aí eu veria só aquilo, e também depois uma overlay, que é onde estão os detalhes que eu quero, e fazer isso aqui também. Cadê? Jogo aqui e jogo lá na frente. Pronto, eu veria. Só que dessa maneira eu vou ter mais cabinhos e é mais difícil de organizar. Então eu gosto de fazer da seguinte maneira. Eu venho aqui nas propriedades da camada de desenho, venho em Drawing, e aqui eu desabilito as que eu não quero ver. Se eu já estou vendo a line aqui e a color aqui, eu não preciso ver aqui de novo. Então eu tiro a line e tiro a color. Pronto, já estou vendo tudo que eu preciso aqui. Vou dar uma resetada para eles voltarem para o lugar deles. E vamos seguir aqueles passos que a gente tem aqui para fazer rigging. Então, o planejamento está feito, PEG já tem. Eu já coloquei no modo Parent PEG todas elas. Cadê? Vê aqui, ó. Transformation, tá todo mundo no modo Parent PEG, então eu já posso colocar o pivô, tá? Mesmo esquema que a gente fez lá no cabelo. Eu tenho aqui uma peça que chama sobrancelha, pupila, pálpebra e olho. O pivô delas eu vou colocar da seguinte maneira. Deixa eu diminuir aqui. O da sobrancelha, eu gosto que ele esteja sempre na pontinha de fora do rosto. Então, fora seria aqui ou aqui. Aqui é mais para dentro do rosto e aqui é mais para fora. Então, eu coloco sempre aqui. O da pupila, eu coloco bem no meio da bolinha da pupila ali. Pálpebra 1, como é para cima, eu coloco em cima. Pálpebra 2, como é para baixo, eu coloco para baixo. Sempre centralizado horizontalmente, né? Ou seja, não vou deixar aqui, não vou deixar aqui, vou deixar aqui. De olho mesmo, não precisa ficar perfeito. E o olho, que é a bolinha, eu coloco embaixo dele, né? Pensando onde é que ele tá ali, ele tá aqui, ó. Então eu vou colocar bem embaixo aqui, tá? Aperto A para voltar. Pronto, já tenho todos os pivôs devidamente colocados, agora eu posso fazer a hierarquia, ou seja, camadas que vão mandar em outras camadas. Eu vou começar pedindo para o olho mandar sempre direto nas minhas pálpebras, eu não vou querer que o olho se mova sem carregar elas, tá? Depois disso, aí eu vou criar uma PEG nova, Ctrl+P, que manda no olho e na pupila. Essa vai ser a PEG olho mais pupila. Olho mais pupila. Olho mais pupila aqui. Lembrando de sempre organizar da maneira que vocês acharem melhor. Depois que eu tenho a olho mais pupila, eu faço o pivô dela, que vai ser bem parecido com a do olho, tá? Eu poderia até copiar aqui as coordenadas desse olho aqui e colar ali, né? Se eu abro aqui as propriedades da PEG, ele me mostra onde é que o pivô tá. Essa daqui tá no 0, eu posso só vir copiar e colar. Lembrando que isso não é obrigatório para esse tipo de camada. Isso aqui a gente vai querer muito mais em conexões
que são um pouco mais importantes. Por exemplo, o cotovelo do personagem, o joelho do personagem, a cintura em alguns casos, tá? Mas aqui eu poderia só colocar as 2 vezes de olho. Mas, já que já estamos aqui, mostro como copiar. Feito isso, eu crio a última PEG de hierarquia, que vai ser a PEG olho geral, ou grupo olho. Grupo olho 1, aí a nomenclatura é sempre vocês que escolhem. Grupo olho 1, por exemplo. E coloco o pivô. Vou colocar de olho mais ou menos por aqui. Pronto, feito isso, a gente vai para os efeitos. O efeito que a gente quer aqui é uma máscara, ou seja, eu quero que a pupila e a sobrancelha e as pálpebras, perdão, sumam. Eu quero que o formato do olho, que é essa parte aqui, mascare as 2 pálpebras e a pupila. Como é que a gente faz isso então? Eu vou começar criando uma composite aqui. Por que eu sempre crio composites? Para eu não ter que trabalhar no meio dessa bagunça aqui e poder trabalhar com bastante zoom aqui na minha cena. Lembrando que aqui 1 e 2 dá zoom, ó, e o espaço é o que movimenta, tá? Eu aperto o espaço, seguro, ele vira aquela mãozinha ali, e aí eu posso movimentar o pan da minha câmera aqui. Então 2 aqui para dar zoom out, zoom in, perdão. E agora eu vou começar vinculando todos esses elementos que eu quero trabalhar aqui nessa composite. As pálpebras, o olho e a pupila, para ficar mais fácil para eu ver. Ó. Agora eu estou vendo os cabinhos de todos eles aqui, sem ter que olhar para cá. A máscara vai ser o seguinte, o nome do efeito que a gente usa para máscara é o Cutter. Eu aperto Enter, digito C-U-T-T, aparece aqui, ó, Cutter. Esse é o cara que a gente quer, tá? Ele vai ser o responsável por mascarar. Vocês vão ver que até tem um ícone de máscara aqui, tá? Como é que eu faço, então, essa máscara? Primeiro, eu preciso definir quem é o objeto mascarado, quem é a máscara. A máscara é o olho. É o formato do olho redondinho ali que vai esconder os objetos mascarados, que no caso são esses 3 aqui. Então vamos começar. Eu vou ligar um cabinho novo do olho aqui em cima. Um cabinho novo, tá? Eu não vou desligar esse que já existia. Eu vou ligar um cabinho novo. Vocês vão ver que ele é até pontilhado. E aí eu vou pegar um objeto mascarado, vou começar pela pupila, ligar aqui em cima e transmitir essa imagem. Ela sumiu ali porque eu preciso dar um duplo clique. O que está acontecendo é que o olho está apagando ela. Parece que ela está atrás do olho, mas não. Ela está deixando de existir. Ó, se eu tirar o cabinho do olho, vocês vão ver. Ela deixa de ser exibida aonde tem olho. Eu quero o contrário disso. Eu quero que aonde tem olho exista pupila. Então, para isso, eu dou um duplo clique nesse ícone aqui, ou venho nas propriedades e inverto aqui. Tá? Mas eu gosto pelo duplo clique, que é mais fácil. Aqui, ó, dou um duplo clique, ele muda o modo. Pronto. Já tô com o modo onde existe olho, existe pálpebra, existe pupila. Já tá certo aqui. Só que eu tenho mais 2. Eu tenho a pálpebra 1 e a 2. E o Cutter, ele não aceita mais de um cabinho. Deveria aceitar, mas eles ainda não aceita. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar uma composite aqui para afunilar. Eu poderia fazer essa estrutura mais 3 vezes, assim, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, máscara, máscara, mascarado, 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 e aí, teoricamente, vai funcionar. Mas você vai ter uma desorganização bem maior dentro do seu rigging, vai ficar uma bagunça enorme. Então, o que eu gosto de fazer? Eu posso afunilar os cabinhos. Vocês estão vendo que aqui tem 4 cabinhos entrando e 1 saindo? Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Então, eu crio uma nova composite, ligo ela aqui no meio, e agora eu vou ligar as minhas pálpebras aqui em cima. Mas eu já vou ligar na frente da pupila, vocês vão ver por quê. Pronto, com essa bagunça aqui que eu posso organizar, não muda nada na estrutura, na funcionalidade do rigging, mas é mais fácil para vocês se ajustarem. Ó. Então eu vou trazer a pupila para cá e esses 2 para cá. E fazer assim para ficar bem organizadinho. E assim eu consigo entender o que eu estou trabalhando, o que eu estou ligando, o que eu estou desligando. Vou tentar cortar essas partes, mas ainda é importante que vocês vejam. Pronto, já funcionou. Eu liguei as pálpebras na frente para que a pupila passe atrás delas. Se eu tivesse a pupila ligada aqui, ia ter isso e não é um resultado tão interessante. Então eu deixo dessa maneira, o cutter devidamente funcionando aqui, e aí já tá bem legal. As pálpebras só aparecem onde tem olho, né, e a pupila também. Mas para o design desse personagem, eu quero que quando a pálpebra passe, ela não apague a linha preta. Então eu preciso trazer essa linha preta de novo. Lembrando que ela está separada aqui na overlay.
Ó, eu tenho a parte branca aqui e a parte preta aqui. Então eu vou fazer um pouco mais específica essa máscara. Eu não quero que o olho inteiro apague as coisas. Eu quero só que a underlay apague as coisas. Lembrando que a underlay é isso aqui, ó. Essa parte redonda. Então eu pego aqui e faço isso. A underlay vai apagar. Quando eu faço isso, vocês vão ver que já diminuiu aqui. Porque a underlay ela é menor, ó. A overlay ela vem até aqui mais ou menos. A underlay ela já desce um pouco. Então a nossa máscara já é menor. Mas ainda tá esquisito. Dá pra ver que é mais fino aqui do que aqui. Porque, ó, fica esquisitinho. Então eu preciso mandar essa overlay completa na frente de tudo aqui. Então eu vou pegar um overlay, ligar aqui e mandar na frente de todo mundo. Pronto. E é assim que vai ficar o nosso rigging. As coisas passando aqui atrás da overlay e o nosso olho já está muito do funcional. Ele já funciona muito bem. Nesse momento a gente já pode duplicar. Mas o ideal antes de duplicar é sempre fazer deforme. Né? Se você tem algum deforme que pode ser aplicado aqui, é bom fazer ele. Né? Eu tenho aqui a minha ferramenta de colocar deforme e na Tool Properties, nessa janela, eu tenho os tipos de deforme. Eu já falei em aula, o melhor de todos é o de envelope. Tá? Mesmo quando você quer uma coisa simples, que é uma linha, eu recomendo usar o de envelope. E como é que a gente faz os deformes? Os deformes, a gente precisa selecionar a camada de desenho. Selecionei a sobrancelha e agora eu vou, né, tô com o martelinho, tô com o deforme que eu quero selecionado. Isso aqui também está selecionado, ele vai criar uma pastinha aqui no meio, o que vai deixar bem mais organizado. Já posso colocar. Eu clico e dou uma puxada para cá, clico e dou uma puxada para cá. E aí agora eu posso dar uma ajustada, o deforme já está funcionando. Se eu trocar aqui, ó, criou uma pastinha, tudo que eu fiz está aqui dentro. Se eu troco para a ferramenta de animação, eu já posso ver o que esse deforme vai fazer. Ele vai me deixar dar para essa sobrancelha formatos novos durante a animação que podem ser intervalados, o que é bem útil. Tá? A mesma coisa eu vou querer fazer com a minha pálpebra. Aqui eu posso resetar. Tá? Se você fizer alguma distorção que você não gosta, é só selecionar a pastinha e clicar aqui no reset. Eu posso fazer a mesma coisa com as minhas pálpebras agora. Elas estão ligadas no cutter, então para simplificar eu posso só desabilitar o cutter aqui, ó, visualização do cutter, e eu vou conseguir ver elas inteiras. Aí eu venho, por exemplo, na pálpebra 1, martelinho, né, o rigging tool, deforme de envelope, e começo. Eu sempre coloco o cutter na parte mais escondida ou na parte que está perto do pivô, ou seja, aqui para cima nessa pálpebra aqui. E ali na de baixo eu coloco. Para fazer isso aqui, ó, trabalhar sozinho, eles vão estar em gangorrinha. É com o Alt. Eu aperto Alt e aí eu quebro essa gangorrinha, tá? Pálpebra 2, começo de baixo para cima agora. Pra cá, pra cá. Poderia ter começado na direita, na esquerda, isso não faz diferença, tá? Eu só começo por baixo, porque o pivô tá aqui embaixo. Opa, coloquei uma a mais. Alt. Aqui. Pronto. Tenho já um resultado que me agrada. Eu posso organizar no Node View, porque ele dá uma bagunçada aqui nas coisas. Posso trazer as pecinhas mais pra cá, mais pra cá. Sempre deem espaço para suas coisas respirarem aqui no Node View, para você não ficar perdido. A gente tem esses waypoints aqui que podem servir para vocês organizarem melhor, ó. É só clicar nessa bolinha e aí você consegue organizar isso de um jeito mais viável. Aqui. Posso trazer o cutter para cá, posso trazer esse aqui para cá, e aí eu já consigo ver. Pronto, meus deformes já estão colocados, volto com o meu cutter ali, e aí eu já posso aqui, ó, fazer mais expressões ainda depois, quando eu quiser animar. E agora eu já posso duplicar. Eu já tenho todo um esqueminha de olho que é bem funcional, ele vai servir para fazer expressão facial, para piscar, né? Vai deixar o meu rigging bem mais completinho. E eu já posso agora duplicar para eu ter um segundo olho, porque eu não preciso fazer as coisas que são simétricas duas vezes. Olho, orelha, braço, perna, esse tipo de coisa eu faço uma única vez, duplico, e aí eu consigo só flipar para jogar para o outro lado. Então é o que eu vou fazer aqui agora. Para isso eu vou habilitar a visualização do meu Model Sheet, que é isso aqui, apertar A, que isso volta a aparecer, para eu saber onde que eu coloco esse olho novo. Deixa eu resetar minha pupila para o lugar dela, aperto R e reseta, tá? Tudo que vocês moverem
seleciona aquela peg que moveu, aperta R e ela vai voltar para o lugar padrão. E agora eu posso duplicar, lembrando que aqui embaixo tem como que vocês fazem isso, tá? Mas eu vou fazer aqui, então não preciso mostrar ali. Para duplicar o olho, eu vou clicar no backdrop, porque já vai selecionar tudo que está aqui dentro. Aqui eu venho em opções, nodes, clone selected nodes drawings only. Tem essa aqui e tem essa daqui, elas não vão servir pra gente, tá? Essa daqui é a que vai dar mais liberdade pra gente animar. As outras elas vão restringir esse clone que você fizer. Então eu clico aqui, cuidado para não desselecionar, já joga isso para o lado, tá? O melhor a se fazer, na verdade, é sempre selecionar e já andar para onde você quer que cole ali. Porque agora eu venho aqui, Nodes, Drawings Only, e ele já joga aqui, que é bem mais seguro. Já criei um olho novo, mas eu não tô vendo ele ainda. Para eu ver, eu tenho que primeiro jogar a imagem. Estão vendo que a imagem, ó, é o que sai daqui. Imagem. E já tá saindo do primeiro olho ali, eu preciso fazer a mesma coisa. Mas eu não vou jogar lá embaixo não. Eu vou criar uma composite aqui, vincular com Alt aqui no meio e ligar o olho novo aqui. Do mesmo jeito que eu tenho esse cara ligado aqui, eu quero esse outro ligado aqui também. Agora eu preciso, né, eu já poderia ver esse olho, ele já tá aqui, ó. Para eu mexer nele, para eu mexer em qualquer peça, eu sempre vou na maior hierarquia possível, na maior peg de hierarquia. E eu tenho esse grupo olho 1 aqui, que eu até posso renomear depois se eu quiser, para grupo olho 2. Tumbum bem poderia fazer isso separado, mas ele não faz. Ah não, peraí que o grupo olho 2 é aqui, ó. Olho 2, pronto. Posso renomear meu backdrop para olho 2. Aqui eu posso trocar a cor também do meu backdrop, tá? Se eu quiser fazer esse tipo de coisa. E aí, para mover, então, eu não vou selecionar todo mundo por aqui e não vou selecionar todo mundo por aqui. Não vou clicar no backdrop. Eu vou escolher a peg de hierarquia, essa peg aqui. É ela que seleciona o nosso olho inteiro e manda todo mundo se mover, porque esse cabinho verde é uma informação de movimento. Então, se ele está ligado aqui, e se ele está ligado aqui, que está ligado aqui, que está ligado aqui, aqui, todo mundo vai se mover quando isso aqui se mover. Então, com isso, eu puxo essa festa, eu posso usar o Shift, ó. Quando eu aperto o Shift e puxo para o lado, ele só vai andar para os lados, ele não vai andar solto assim, tá? Puxo para o lado aqui. Quando chegar aqui no meio, mais ou menos, eu aperto 4. Ou então o meu botão de flip horizontal, que ele vai estar, para mim, escondidinho aqui, ó. Tá? Quando você diminui a tela, ele dá uma escondida. Só clicar e ele flipa. Olha ali, ó. E eu quero ele flipado, tá? O atalho 4 no teclado também funciona, ó. 4, ele vai funcionar aqui, tá? Dou uma ajustadinha maior. Pronto, já posso desvisualizar o meu Model Sheet, porque ele me atrapalha. Não quiser ver aqui esses deformes, é só clicar fora, né? Clica em nada e clica neste botãozinho para desativar a visualização do seu rigging aí. Agora que eu tenho dois olhos, eu posso, né? Eu fiz as hierarquias individuais, eu fiz os efeitos, mas agora eu também posso continuar com a hierarquia. Então eu vou selecionar os dois grupos de hierarquia maiores aqui, o grupo olho 1, o grupo olho 2, e vou dar um Ctrl P. Com isso, eu crio uma nova peg, cujo nome eu vou colocar olhos. Eu gosto de colocar maiúsculo, tá? Mas isso é preferência própria. Olhos. Pronto, tem o grupo olhos, lembrando, fiz uma hierarquia nova, fiz uma peg nova, pego a ferramenta de pivô aqui, pego o pivô lá no meio e joga na onde faz sentido. No caso desses olhos, eu vou colocar no meio deles aqui. Funcionaria aqui, qualquer lugar por aqui vai funcionar. Eu gosto de deixar sempre um pouco mais para baixo, tá? Então eu vou deixar por aqui. E aqui já tá bem legal. Posso continuar agora, né? Então eu já fiz os olhos, eu vou fazer a cabeça, eu vou desvisualizar os olhos para não me atrapalhar, clicando aqui, ó, nessa composite. Apertei D, tenho aqui a composite da cabeça, aperto A, vai aparecer tudo aqui. É bem simples, tá? Então eu vou ter um nariz, uma boca, uma orelha. Eu tenho já outra orelha que eu já dupliquei, né? Mas eu vou deletar ela para duplicar junto com vocês. Tem o cabelo lateral aqui, que é o cabelo que vai ser raspado. Ele tem esse formato engraçado porque ele vai ser mascarado pela cabeça aqui. Tenho o formato da cabeça e tenho o pescoço. Seguindo a nossa regrinha, então, eu vou colocar pivô em todo mundo primeiro. Começando aqui pelo nariz, ferramenta Translate.
eu sempre ponho esse tipo de peça, que nem nariz e orelha, o pivô perto de onde está grudado no rosto. Então eu sei que isso aqui é a ponta. Se fosse tridimensional, a ponta estaria longe do rosto e essa parte do nariz estaria mais grudada. Então eu deixo o meu pivô mais para cá. A boca no momento é só um risquinho, então eu vou centralizar ali. A orelha, mesma lógica do nariz, eu vou colocar perto de onde ela está grudada no rosto. Cabelo lateral é uma peça muito grande, então eu só centralizo ela aqui, tanto faz em cima ou embaixo. Eu vou colocar ela mais aqui em cima. A cabeça, eu vou colocar ela não no final da cabeça. Eu nunca coloco ela aqui. Eu coloco ela sempre perto de onde ela está presa ao pescoço. Então se você olha para mim aqui, bem de frente, você pode ver o final da minha cabeça baseado no meu queixo. Mas o meu pescoço ele vem mais para cima. Então é mais ou menos aqui que eu vou querer. Que fica sempre perto dessa parte aqui do personagem. É onde o giro da cabeça vai fazer sentido. Ó. Se você coloca muito para baixo, às vezes fica meio esquisito. Né? Tá certo que aqui não vai ser tão esquisito, mas não vai fazer muito sentido para a anatomia do personagem ali. Tá? Então eu vou ter o pescoço, que aí sim eu coloco ali no final do desenho do pescoço. Essa é uma peça que ela não vai girar muito. Ela vai ser mais deformada do que girar. Mas o pivô ainda assim é importante. Pronto, tenho essas três aqui. Essas três não, essas 6. E agora, pivôs colocados, posso ir para as hierarquias. A primeira vai ser a PEG boca mais nariz. Não é uma PEG muito comum, mas aqui eu gosto de colocar, porque eles são pequenininhos, né, e estão bem pertinhos. Então eu gosto de fazer essa PEG boca mais nariz. Boca mais nariz. Nariz é com Z? Acho que é com Z. Pivôzinho, coloco centralizado ali entre as duas peças. Tenho uma orelha nova que eu preciso duplicar, então opções, nodes, clone, selected nodes, drawings only. Ligo isso lá. Tenho uma orelha nova, lembrando, pego pela PEG, jogo para cá, aperto 4 para flipar, e aí eu vou encaixar do mesmo jeito que a outra está encaixada, bem no finalzinho do cabelo aqui, ó. Nem preciso ligar meu model sheet para saber que vai ser ali. Cabelo lateral, agora eu vou colocar então as hierarquias, que vai ser a seguinte. A cabeça vai mandar direto no cabelo, porque é um cabelinho raspado, então ele meio que obedece direto ela. Crio uma PEG nova, e com essa PEG nova eu vou mandar aqui nas orelhas. Essa vai ser o grupo cabeça 1. Eu sempre gosto de um grupo de cabeça que não pegue o rosto primeiro. Grupo cabeça 1. E o pivô eu quero igualzinho o da cabeça aqui embaixo. Abro as propriedades. Abro as propriedades. Command C. Command V. Command C. Command não, Ctrl. Tô esquecendo que eu não tô no Mac. Pronto, ó, o pivô das duas é igual. Essa daqui manda só na cabeça e no cabelo. Essa daqui já manda nas orelhas, tá? E já funciona pra mim. Aí eu vou fazer uma nova, que vai ser a PEG rosto. Só que ela não vai estar ligada aqui. Ela vai estar ligada aqui nos olhos e na boca mais nariz. Ela já vai ser uma PEG mais alta aqui, ó. Ela vai ficar aqui na minha ligação. Ela manda aqui e manda aqui no boca mais nariz. Deixa eu visualizar meus olhos. Ó, essa PEG aqui é a PEG rosto. Ela que vai comandar o rosto do personagem. Tá? Lembrando que eu sei que rosto é tudo que tá ali. Orelha, talvez você considere rosto, bochecha. Mas a gente vai considerar só as pecinhas, os elementos que tem mais internos ali do rosto do personagem. Rosto. Põe o pivô ali no meio, né? E aí eu já tenho um rosto funcional. A próxima vai ser a cabeça geral, tá? Então ela vai ter aqui cabeça master, na verdade, eu gosto de renomear como cabeça master, e ela vai mandar aqui no grupo da cabeça, que pega isso, ó. Vai mandar também, deixa eu deixar ela mais retinha aqui, vai mandar aqui no rosto e vai mandar lá atrás no cabelo, que tá aqui todo desvisualizado, ó. Pronto. Essa é a cabeça master. Cabeça master. Lembrando que cedilha só dá para pôr em pegs ou composites, não dá para pôr em camadas de desenho, tá? Então eu tenho aqui a cabeça master, eu vou pôr o pivô dela igualzinho o da de baixo. Então eu abro das duas. Eu tenho aqui um plugin, tá? Depois vocês podem estar fazendo a utilização de plugin. O meu tá aqui, ó. Então eu posso, por exemplo,
copiar um pivô. Aqui, copiar um pivô. Venho aqui, colo o pivô. Tá? Isso é bem mais fácil. Esses plugins eles são nativos, basta vocês adicionarem aí a aba Scripting. Aqui, ó, mas depois eu posso mostrar em outro vídeo, tá? Lembrando, se vocês tiverem dúvidas, comentem aí e isso pode acabar virando vídeo depois. Então eu copiei o pivô dessa, colei para essa é a cabeça master. E aí eu vou ter a cabeça mais pescoço. O final das hierarquias aqui é cabeça mais pescoço. Vai mandar no pescoço ali embaixo. Vai estar mais aqui para cima e vai mandar na cabeça master. Cabeça mais pescoço. Cabeça mais pescoço. Pronto. E o pivô dela vai ser bem parecido com o pivô do pescoço. Aqui embaixo na nossa organização. Feito isso, a gente vai para os efeitos. O dessa cabeça aqui é simples. A gente só quer fazer uma máscara para que esse cabelo não seja grandão, né? Não esteja maior do que precisa. Eu vou procurar então aqui, ó, cabelo lateral e a cabeça, Ctrl H. Vou ligar os dois aqui, ó. E aí vou buscar um cutter, que é a nossa máscara. Cutter. Aqui. Lembrando que eu vou querer o cutter sempre invertido. Para rigging, quase sempre o cutter vai estar dessa maneira aqui, invertido, ou seja, com o fundo branco e o desenho da máscara preto. Quem é a máscara? É a cabeça. É a cabeça que vai definir onde o cabelo lateral pode aparecer. Já funcionou, mas some a minha linha. Lembra que sempre vai sumir a linha porque essa peça está passando aqui, ó, na frente dessa. Então, o amarelo passa ali na frente da linha preta. Eu preciso buscar esse detalhe de linha preta de novo. Eu tenho ela aqui, ó, já separada na minha overlay, tá? Mas se eu fosse separar é simples. Se eu não tivesse separado ainda, era só eu pegar isso aqui e separar. Eu preciso da linha em uma camada e da cor em outra. Posso, por exemplo, fazer dessa maneira. Eu pego a cor e jogo para color. Isso já é uma separação. Eu tenho a linha separada da color. Agora é só eu delimitar na minha máscara quem é o objeto, quem mascara, né, e quem passa por cima. Então, por exemplo, a color, que é o formato da cabeça do personagem, ela pode ser a máscara. Vocês vão ver que já apareceu um pedacinho de linha ali. Isso é até melhor porque no render vai ficar mais bonito se vocês fizerem dessa maneira, jogando a color como máscara, tá? E aí eu tenho a color como máscara, mas eu também quero aquela line art, que é o que estava separado. No de vocês aí provavelmente vai ser a overlay, tá? Eu deletei aqui e fiz de novo. Mas aqui eu vou jogar então a line art da cabeça, ó. Deixar bonitinho para vocês verem. A line art da cabeça passando na frente do meu cutter aqui. E aí eu tenho essa organização. Vai ficando cada vez mais complexo, eu sei. Lembrem-se sempre de se organizarem para vocês entenderem o que está acontecendo. Cabinho, é muito cabinho legal, tá? Mas já está funcionando aqui. E dessa maneira a gente termina a cabeça do personagem. Ela já está devidamente funcionando. Eu já tenho todas as minhas hierarquias. Eu posso testar essas hierarquias apertando B, ó. B, 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 B. Aqui. Ele vai subindo e o Shift B desce também se eu quiser. Então, nessa parte o personagem já está funcionando. Eu vou terminar esse vídeo por aqui e aí no próximo vídeo a gente vê como fazer o tronco ou braços dos personagens. Comenta aí se tiverem alguma dúvida, tá? E lembrando que vocês podem me chamar lá no Instagram também, tá? Eu vou deixar o meu Instagram aqui em algum lugar, tá? Essas coisas de youtuber. E é isso. Até o próximo vídeo.